Você sabe quais são as fases da cicatrização? O que é que acontece com a ferida desde o seu surgimento até a sua completa cura? O vídeo de hoje vai trazer isso para você. Roda a vinheta! Então, pessoal, o vídeo de hoje é para falar das fases da cicatrização. O que é que acontece desde o surgimento de uma ferida até a sua completa cicatrização. Para falar melhor sobre isso, a gente vai falar sobre a pele. Então, do comecinho, naquela base anatômica, né? A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela tem um peso de mais de 2 quilos e uma extensão muito grande. Então, por ela ser tão visível, por ela ser tão gigante, ela também pode ser muito afetada e fica muito mais suscetível a traumas, a infecções, e a gente tem que ter muito cuidado com ela. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar para vocês é que a pele não tem boca, mas ela fala muito com a gente. De que maneira? Imagina só, você já teve um paciente que teve a pele mais acinzentada, imagina aquele paciente que teve a pele mais esbranquiçada, quando o paciente está com alguma doença, quando o paciente está com anemia, você não nota a pele falando com você? Então aquela pele mais esbranquiçada, olha a palma das mãos está meio pálida, os pacientes podem estar gelados, então a pele tem muitas formas de falar e é interessante dizer que nosso olhar crítico, né, nosso olhar enquanto profissional, quando a gente se depara com alguém que está doente, a gente percebe logo, vê que a palidez, né? Ou então aquele rubor que fica no rosto de um paciente, às vezes com uma pressão alta. Então eu estou falando aqui, estou lembrando de algumas situações, acredito que você também possa lembrar de alguma situação com os pacientes que vocês tiveram, um atendimento, que quando aquele paciente senta à nossa frente, a gente já percebe logo, através da coloração dele, o que ele está mostrando, que não vai nada bem. É a forma da pele falar, é a forma da pele dizer assim, existe alguma coisa e está errado, e ela está falando com o profissional. É interessante estar atento sobre isso. Imagina também a pele numa coloração mais amarelada, traduz problemas no fígado. A pele numa coloração mais esbranquiçada traduz problemas como anemia. E a pele numa coloração mais avermelhada traduz problemas como, normalmente, inflamações ou infecções. Então, sendo a pele esse maior órgão do corpo humano, a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque qualquer ruptura, qualquer descontinuidade nesse tecido, nesse órgão, é caracterizado e já é chamado, né, conceituado como ferida. E quando essa ferida não cicatriza num tempo, normalmente a literatura traz de 3 meses, né, 90 dias, essa ferida já é considerada crônica. Vamos lá separar os conceitos. Qualquer descontinuidade chama-se ferida. Não existe assim uma feridinha ou uma feridona, existe ferida. Descontinuou a pele, é ferida. Tem muita gente que negligencia porque acha que isso foi só um arranhãozinho, foi só uma pipoquinha. Os pacientes falam muito, mas para aquele paciente que está suscetível a infecções, para um paciente, por exemplo, que tem uma comorbidade como o diabetes, aquela pipoquinha pode virar um feridão. Então, profissional, não negligencie nenhuma ruptura da continuidade dessa pele, porque sim, é uma porta de entrada e de uma bobagemzinha realmente, de uma pipoquinha, pode virar um feridão. Outra coisa importante de dizer é que, mesmo na cronicidade da lesão, não existe aquele tempo certo. Eu falei que são 3 meses, 90 dias, mas de repente, dependendo do que seja a patologia que aquele paciente carrega, tipo diabetes, né? Eu gosto muito de exemplificar como diabetes, é uma patologia crônica, é uma doença crônica. O paciente está mantendo seus níveis, está mantendo controlado, mas ele não afastou de um todo a doença. Então vamos imaginar que um paciente se furou com um espinho na porta de casa ou se cortou com algum objeto dentro do sapato e dali formou um calo plantar. E passaram-se 3, 4 e essa ferida só aumentou e de repente também esse paciente foi acometido por alguma infecção. Então, quando ele chega no posto de saúde ou quando ele chega no hospital ou no ambulatório com essa ferida, um calo plantar infectado, por exemplo, a gente pode perguntar para ele, faz quantos dias isso? E dependendo do aspecto que você vê na lesão, lembrando sempre que ele tem o diabetes já como comorbidade, pode fazer até 10 dias, 5 dias, mas você já vai eleger essa ferida
como uma ferida crônica. Ela não vai ter a possibilidade de se recuperar como uma ferida aguda, porque esse paciente já traz uma comorbidade e a ferida já traz um aspecto que não vai cicatrizar em menos de 3 meses. Ela não vai cicatrizar como uma ferida aguda cicatrizaria numa fase aí de 2, 3 semanas. Então essa ferida já é considerada crônica. E aí, falando das estruturas da pele, pessoal, nós temos pelo menos 3 camadas. A epiderme, essa parte superior à parte de cima, a derme, que é a parte intermediária, né, a parte de baixo da epiderme, e a hipoderme, que é a parte mais profunda. A gente também tem que pensar, quando está avaliando uma ferida, né, quando está avaliando a pele, que profundidade está essa ferida, que tipo de tecido essa ferida pegou. Se foi só a derme, se foi só uma abrasão, uma queimadura de primeiro grau e só comprometeu a epiderme, se aprofundou mais um pouquinho e foi para a derme, ou se ainda está pior, pegando a hipoderme. Então, o que é que tem de anexo também nessas estruturas que vão causar mais ou menos dor? Porque muitas vezes a gente pensa em negligenciar, que o paciente está, sei lá, aumentando sua dor, mas tem estruturas ligadas, principalmente à hipoderme, né, nervos, que deixam a ferida muito mais dolorosa. E aquele limiar de dor de cada paciente deve sim ser respeitado. Junto da epiderme, hipoderme e derme, a gente também tem que olhar os anexos da pele, que são os pelos, as unhas e as glândulas da pele. Isso está tudo junto num pacote e quando o paciente está adoecido, quando ele passa por um processo de adoecimento ou de uma ferida, esses anexos também são comprometidos. Principalmente esses pacientes com insuficiência arterial, eles comprometem esses anexos, principalmente as unhas. Então, as unhas dos pacientes que têm um pouco de isquemia, que não chega sangue na periferia, normalmente são quebradiças ou elas caem. Os pelos também ao redor chegam a cair. Para fechar esse ciclo de falar da pele, antes de falar das fases da cicatrização, é interessante a gente entender como é a pele. As funções dela são muito importantes. Por quê? Como ela é o maior órgão e ela está envolvendo todo o nosso corpo, é interessante quando há alguma descontinuidade ou quando há algum problema, todo o nosso corpo vai sofrer. Primeiro, pela função de proteção. Então a pele nos protege contra os agentes externos, ela não deixa que nada chegue ao nosso corpo. Mantém nossa temperatura, mantém nosso equilíbrio hídrico, nos protege contra os raios ultravioletas e a gente até tem que colocar um reforcinho, né, com protetor solar. E a pele vai traduzir essa homeostase, essa troca de calor muito bem. Então imagina se a pele é rompida, como ela fica suscetível aos fatores externos. O corpo logo entende que não pode isso acontecer e vai fazer o possível para regenerar essa pele o mais rápido. E por fim, os fatores que influenciam na cicatrização. Então todas as fases que eu vou falar, elas vão ser influenciadas por alguns fatores. Primeiro, idade. Então você não pode exigir enquanto profissional, né, ou pode querer o mesmo resultado de uma ruptura na pele, uma ferida na pele de um idoso e uma ferida na pele de uma criança. É totalmente diferente. Se você tem filho, ou se você lembra de quando foi criança, a gente caía num dia, no outro dia já caía em cima da queda e já estava tudo certo, já estava tudo cicatrizado. Então o metabolismo era muito acelerado, nossa pele otimizada assim a regeneração dentro de um piscar de olhos. Mas a pele de um idoso, uma pele de uma pessoa que já passou passa dos 30, vamos dizer assim, ela já tem um certo déficit no metabolismo. Não vai ser do mesmo jeito. A gente se corta hoje, passa uma semana doendo. Eu não posso entregar a minha idade, mas a gente fica colocando culpa nos idosos, tá certo? Diz que a pele do idoso também é um pouquinho mais retardada do metabolismo. É diferente da pele de uma criança. Então, idade é um fator muito interessante para a gente imaginar que nenhuma cicatrização no idoso pode ser igual num adulto, que também pode ser igual numa criança. Outro fator é o fator nutricional. Então, a pele de alguém ou a ferida de alguém que está caquético, ou que está obeso, ou que está subnutrido, desnutrido, não vai ter a mesma cicatrização de um estado de uma pele de uma pessoa que está no estado nutricional normal. É muito interessante, junto dos curativos, junto da sua assistência profissional,
entender que tem outras formas de nutrir esse paciente. Aquele paciente que chega para você, que está com inapetência, que está sem querer, deprimido, que não quer comer, que abusou comida, isso é muito comum em idosos. Eles não querem mais comer comida, às vezes até a própria musculatura da boca, ou então os dentes não estão mais fazendo aquele processo de mastigação, mas você tem que oferecer alguma forma desse paciente continuar nutrido, porque não tem como a ferida fechar se não chega nutriente para a célula, se não chega na base da ferida uma célula rica em nutriente, rica em minerais, rica no que faça realmente cicatrizar. Atualmente tem alguns produtos prontos, já industrializados, que são a base de arginina, que são a base de prolina e facilitam muito essa nutrição do paciente que está com lesão e que não pode se alimentar direito, ou que naquele momento está passando por alguma dificuldade no seu processo alimentar. É uma forma de complementar e de ajudar nesse processo nutricional. Outro fator interessante para a ajuda na cicatrização são as doenças de base. Então você tem que lembrar que o paciente que é hipertenso, o paciente que é diabético, você não vai exigir da mesma forma a cicatrização. Isso pode influenciar muito. As doenças cardiovasculares, elas vão influenciar muito no processo de cicatrização, principalmente o diabetes mellitus. Ele vai fazer com que haja um retardamento na cicatrização. As células que vão chegar até a periferia, elas não estão completamente saudáveis ou não estão completamente ricas de nutrientes que vão fazer aquela lesão cicatrizar. Por isso que o ferimento num paciente que não tem diabetes cicatriza mais rápido e o ferimento normalmente em pacientes com diabetes vai demorar o dobro do tempo para cicatrizar. O mesmo acontece com as outras doenças, hipertensão, doenças renais, pneumopatias, doenças que ataquem o sistema imunológico, porque vocês vão descobrir daqui a pouco, quando a gente falar das fases, que toda insuficiência do sistema imunológico vai influenciar diretamente no processo de cicatrização. Então, o meu sistema tem que estar ok, tem que estar muito bacana para que esse processo de cicatrização ocorra da melhor forma possível. A área lesionada também é outro fator de influência. Vamos imaginar, se a gente tem uma ferida numa proeminência óssea, como é o normal das lesões por pressão, ali eu não vou ter tecido suficiente, aporte de oxigênio suficiente. Então fica muito mais difícil cicatrizar uma ferida numa proeminência óssea, como um cotovelo, por exemplo, como um tornozelo, um maléolo lateral, como a região sacral, que são tão comuns nas lesões por pressão. Então a área vai influenciar muito no meu processo de cicatrização. Eu costumo dizer assim, popularmente, que não tem tecido, né? Então tá só lá o couro e o osso. Então fica muito mais difícil de formar um novo tecido naquele lugar pela proeminência óssea. As infecções são os grandes vilões da cicatrização. Se a gente pudesse eleger desses fatores que eu falei, o maior deles seriam com certeza as infecções. Então a gente pode também gravar um vídeo depois somente falando de infecção, somente falando de bactérias que são oportunistas, que se aproveitam, que moram na nossa própria pele. Quando a imunidade da gente cai através de uma ferida e uma porta de entrada se abre, que é justamente a ferida, as bactérias aproveitam e entram ali. Medicamentos. Tem alguns medicamentos que dificultam o processo de cicatrização. O exemplo maior são os corticoides. Os corticoides fazem com que a nossa imunidade caia um pouco para que aquela doença, a gente não reconheça a doença no organismo. Então, também nessa ação, ele faz uma ação, mas também tem uma reação negativa em relação à cicatrização. As nossas células de defesa diminuem e não fazem aquele ciclo de cicatrização que daqui a pouco eu vou falar para vocês. O edema, gente, é um fator também interessante de impedimento de cicatrização, porque todo o aporte sanguíneo que ia chegar no leito da ferida fica retido no edema. Então fica aquele acúmulo de líquidos ao redor da lesão e aquilo ali só faz juntar exudato para a ferida ficar mais umedecida. Às vezes ele dificulta muito mais esse edema, esse acúmulo de água, né, esse acúmulo de líquido no organismo, do que vai ajudar na cicatrização. E por fim, e principalmente, temos os atrapalhadores. Aí eu gostaria que você
chamasse um pouquinho de atenção para si. Porque quando a gente fala de atrapalhador, tem todos esses fatores que eu falei, mas o mais importante somos nós enquanto profissionais. Então tem profissional que não sabe tratar lesão, que nunca viu um vídeo da cicatriz, que nunca se interessou em se reciclar e ele faz mais atrapalhar do que ajudar. Além dos profissionais serem alguns, tá? Serem assim, tem os familiares e o próprio paciente. Então, quando eu falo atrapalhadores, eu falo das pessoas que lidam com a ferida de forma geral. E o que é que elas fazem? Às vezes, o que tem em casa, coloca. Ah, tem uma queimadura, colocou manteiga, colocou pasta de dente, colocou água sanitária, colocou cloro, colocou vinagre. Tudo que a gente aprendeu, que ensinou de cultura popular, a gente tem que colocar naquela ferida e o paciente chega muitas vezes na clínica com fumo, com café, com alho, com todo tipo de planta que vocês imaginarem. Ele chega na cicatriza e tenta, pra gente remover aquilo ali, a gente tem que fazer outra ferida, porque já tá tão aderido à pele que causa muito mais dano. Então, pessoal, vocês que podem orientar alguém, diga que não atrapalhe o processo de cicatrização, porque nosso corpo é tão inteligente que mesmo que a gente não faça nada, dependendo se a gente não tiver nenhum fator de atrapalhar, a pele se regenera sozinha, como ela se regenera quando a gente sofre um cortezinho na cozinha, quando às vezes a gente faz uma cirurgia, quando o filho da gente cai no jardim de casa. Então, muitas vezes, nossa pele é capaz de autocicatrizar-se. Ela não precisa de nada. A natureza fisiológica humana, né? O corpo que Deus nos deu, ele é capaz de se regenerar. Então não precisa de atrapalhadores, nem profissionais, nem familiares, nem os próprios pacientes atrapalhando a cicatrização. Então, como prometido, as fases de cicatrização. Primeiro, vamos imaginar a última ferida que a gente teve. Eu gosto sempre de colocar uma historinha para a gente ajudar o raciocínio, como foi assim, um corte numa faca de cozinha ou um bife que a manicure fez na nossa unha. Só para a gente imaginar o que foi que chegou primeiro quando houve essa ruptura da pele, quando houve esse corte. A primeira coisa que chega é o sangue. Então, a gente pode imaginar que a primeira fase da cicatrização é a homeostasia. Então, as plaquetas entendem que há uma ruptura na continuidade da pele, todo mundo corre para lá para fechar essa barreira. Lembra que a pele tem a função de nos proteger? Ela é nosso escudo, né? Ela é nosso exército. Então, todos esses soldados que a gente pode pensar que são as plaquetas, todo mundo corre para lá e arrasta, vai. Vamos fechar essa porta de entrada. Porque tem muitas bactérias que moram na pele e aí, se essa porta de entrada ficar aberta, o que as bactérias vão fazer? Vão entrar e vão infeccionar nosso corpo. E as plaquetas, para nos defender, não vão deixar. E prontamente, se a gente até comprime o lugar do corte, né, o lugar da ferida, forma aquele tecido de coagulação, a coagulação das plaquetas. Junto disso, né, eles são mediadores químicos e vão avisar via rádio, via WhatsApp: ei galera, tá tendo aqui uma ruptura na pele, vem que você tem que defender a gente. E aí ativam os leucócitos, as células brancas, principalmente os neutrófilos. E aí vai todo mundo correr para essa ferida, essa lesão que se formou e vai formar a fase inflamatória. É só você lembrar do seu último corte, que assim que você se cortou, sangrou, você apertou, coagulou e de repente já começou a doer. Doeu por quê? Porque o corpo está avisando que alguma coisa não está certa naquele lugar. E os leucócitos vão chegar e vão tentar nos defender. A segunda fase depois da homeostasia é a fase inflamatória. Por que é inflamatória? Elas vão despertar as células brancas que a gente tem, as células de defesa, para dizer que existe uma inflamação, houve uma descontinuidade. Então tá todo mundo ali, nosso exército, né, de células brancas, querendo nos defender. Se os soldados foram as plaquetas, os leucócitos a gente pode imaginar que são a cavalaria, né? Chega todo mundo para fechar aquela porta de entrada e fazer com que as células, as bactérias que estavam ao redor da nossa pele não entrem de jeito nenhum e contaminem o nosso organismo. Os principais responsáveis por isso são os neutrófilos e os macrófagos. Eles chegam alguns dias depois e vão digerir os restos de tecido que as plaquetas deixaram.
Lembra que fica um coágulozinho, né? Que fica aquele sangue pisado, principalmente quando a gente tem medo de lavar, ou então quando não lava, que espera ir para o hospital. Vocês imaginam a menor ferida e a maior ferida. O mecanismo é o mesmo. Então fica aquele resto de tecido e os neutrófilos e macrófagos vão ser responsáveis por digerir esses restos de materiais celulares que o nosso próprio organismo produziu. Nisso aí, pessoal, vai estar a pele ao redor vermelha. Lembra lá daquele bifezinho da unha que a manicure fez? Assim que sangra, ao redor logo fica vermelhinho. E aí começam a vir as histaminas também tentando nos alertar que ali existe um processo inflamatório. Além de ficar vermelho, também fica inchadinho, né? Fica demasiado e fica um acúmulo de líquido ao redor, também nos avisando que existe alguma coisa de errado. Isso, gente, é o mecanismo do próprio organismo. Tem muita gente que se desespera, corre logo para o anti-inflamatório, ainda pior, ainda corre logo para o antibiótico, mas infelizmente a gente não tem só como instruir, né, para não fazer isso, porque o corpo está fazendo o seu papel. Ele realmente tem que colocar as barreiras, fazer esse processo de inflamação para que ele entenda que algo está errado ali e que nosso próprio organismo é capaz de agir por si só. Não precisa você atrapalhar tomando antibiótico, nem tampouco anti-inflamatório. Então a gente já viu a fase de homeostasia e a gente já viu a fase de inflamação. Depois que chegaram aqueles soldados, né, a cavalaria, vão chegar as novas células, vão chegar os capitães, né? Então é um pessoal super jovem que vai dizer assim: ei, ó, tá aqui, já foi digerido tudo, estamos protegidos, vamos começar a vir novas células, vamos treinar esse pessoal para ocupar o lugar que tinha lá no espaço morto. Então uma nova célula, um novo tecido vai começar a se regenerar. Então células de nascimento, os fibroblastos, células ricas em colágeno vão chegar nessa ferida, nessa lesão, a fim de se unir e formar um novo tecido. Pensa também que esse tecido é muito frágil, muito frágil. Esse exército está desarmado. Vê que o capitão manda a cavalaria armada, mas depois ele chega um pouquinho desarmado. E aí vai precisar de um olhar do profissional muito mais apurado para chegar e isolar aquela ferida, deixar ela sempre coberta para que nenhum trauma externo, nenhum trauma mecânico, mesmo sendo afastado o processo de inflamação, né? Mesmo sendo passada aquela primeira fase de dor, a dor já diminuiu, mas ainda assim a ferida precisa de muito cuidado. Principalmente em relação a ela ficar coberta. Tem muita gente que deixa a ferida descoberta e não sabe o mal que está causando. A gente escuta muito aqui na clínica que a ferida precisa respirar. Não, eu deixei descoberta porque a ferida precisa respirar. Gente, quem respira é nariz. Ferida não respira, ferida tem que estar coberta, tem que estar isolada, proteger contra fatores externos, proteger contra fatores, outros traumas mecânicos, porque eu não sei vocês, mas quando eu tenho algum ferimento no ombro, na perna ou o bife da unha, todo mundo só bate naquele lugar. Então é uma coisa, imagina a gente deixar uma cirurgia descoberta, todo mundo só vem, ei mulher, no ombro e aí vai bem onde você estava com a pancada, bem onde você estava com a ferida. Não é diferente com vocês, eu aposto. Então, passando dessa fase, homeostasia, inflamatória e a fase de remodelação, de reparação, de angiogênese, né, pode-se dizer assim, vem uma fase de remodelar os tecidos. Nessa fase, as fibras que são neoformadas, nesse tecido bem novinho de angiogênese, que é neoformado, que é novo, ele vai tentar se entrelaçar e formar uma cicatriz. Aquela velha cicatriz que a gente conhece, que às vezes quando uma pessoa tem muita produção de colágeno, forma uma cicatriz hipertrófica, que são os ditos queloides. Mas numa pessoa que não tem muita produção de colágeno, essas fibras, esses fibroblastos e esses colágenos vão se realinhar, vão se remodelar e vão produzir uma cicatriz perfeita, porque nosso corpo é perfeito. Se a gente pode, de alguma forma, ajudar com curativo especial, se a gente pode ajudar com curativo biológico, com um correlato, com uma pomada, ou com o nosso próprio curativo convencional, mantendo aquele ambiente limpo, né? Essa fase vai ser muito otimizada, muito bem ajudada. Se por acaso esse paciente não segue esse cuidado,
se por acaso ocorreu um trauma em cima de um trauma, se por acaso ficou a porta de entrada aberta e um micro-organismo se aproveitou, aquele paciente tinha uma baixa de imunidade e ocorreu um processo de infecção, tudo retorna novamente para a fase de inflamação e começam-se os ciclos e os ciclos e os ciclos. Por isso que a gente bate tanto naquela tecla de afastar as barreiras da cicatrização. Bordas, exudato, inflamação, infecção, e aí a gente tem que afastar de tudo isso, porque senão a ferida fica fazendo loopings, né? Fica voltando sempre para aquela fase inflamatória e tem que depois passar pela a fase de homeostasia, inflamação, tudo de novo, remodelação, para depois angiogênese, para depois tudo de novo. Então não é legal, não é bacana e você tem que manter esse ciclo num patamar único, ele tem que começar e terminar. Se o profissional for competente, se a gente conseguir utilizar os produtos adequados, oferecer a assistência adequada para tal paciente, ele vai completar esse ciclo e essa cicatrização vai ocorrer no menor tempo possível. E depois de tudo isso, você imagina quanto tempo realmente uma ferida passa para se cicatrizar? Se for num processo normal, uma pessoa saudável, sem nenhum daqueles fatores de impedimento que eu falei, são aproximadamente 18 semanas. Então, não é uma bobagemzinha, uma ruptura da continuidade da pele, independente do tamanho, ela tem um tempo para cicatrizar. Vamos respeitar essas fases, vamos ajudar o nosso organismo a fazer o papel dele da melhor forma possível. Vamos olhar com mais atenção para as feridas crônicas, porque com certeza elas já excederam essas 18 semanas e aí a gente consegue prestar uma melhor assistência àquele paciente que confia tanto no nosso trabalho, confia tanto no nosso cuidado. Por que essas 18 semanas? Porque muitas vezes a gente enxerga, principalmente quando é feridas cirúrgicas, a cicatrização superficial, a cicatrização da epiderme. Mas abaixo desse local tem a derme, tem hipoderme, tem tecidos, tem músculo. Às vezes, numa cirurgia, por exemplo, são cirurgias abdominais, são explorados 7 planos até chegar a um órgão. Então a cicatrização, às vezes por aproximação de bordas, né, quando é feita a sutura, você está vendo aqui a nível de epiderme, mas as camadas abaixo ainda estão fazendo a sua regeneração, tendo que cumprir as suas fases da melhor forma possível. Então, vamos nos conscientizar de não ser atrapalhadores e sim ser ajudadores no processo de cicatrização. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se tem algum comentário, tem alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa ou discordar alguma coisa que eu falei, deixa seu comentário, isso é muito importante para nós. E se você quer atingir mais pessoas, compartilhar esse conteúdo, fica à vontade. Segue lá a gente no nosso canal do YouTube que toda semana tem vídeo novo para você. Até a próxima!